Glória a Deus. Amém. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Que bom que você pôde estar aqui. Que bom que a gente pôde estar aqui hoje. É bom demais quando a gente se reúne. É bom demais quando chega mais uma reunião online. Então, nosso coração fica grato, nosso coração fica cheio de alegria e de entusiasmo toda vez que a gente se encontra e pode estar juntos. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos pela nossa vida, somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pela nossa semana, pelos dias que vão vir ainda. Nós sabemos que todas as coisas o Senhor está direcionando para que nós venhamos viver. Nós te agradecemos por isso. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Hoje o tema da palavra de hoje é a lista toda apagada. A lista toda apagada. Você vai entender o que realmente eu quero dizer hoje. E eu espero que essa mensagem venha encontrar o seu coração, venha, de certa forma, mudar algo na sua maneira de pensar, para que a gente venha juntos viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? A lista toda apagada. A Bíblia vai dizer para mim e para você que quando nós aceitamos Cristo, certo? Quando nós aceitamos Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. É isso que a Bíblia vai nos dizer. Quando a gente tem Cristo, a gente é uma nova criatura, a gente é uma nova criação, certo? É feito tudo novo na nossa vida. É isso que a Bíblia diz. Nós somos feitos uma nova criatura, tudo é feito novo na nossa vida. Realmente, nós estamos começando uma nova vida. E essa vida que a palavra diz que nós começamos é uma vida plena. Essa é a vida que Deus tem para nós, uma vida plena. Certo? Então, todo mundo já ouviu aqui pelo menos uma vez na vida, se você frequenta a igreja, se você frequentou já, enfim, que quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. E Cristo tem uma vida nova para nós. Certo? Só que para eu e você viver essa vida, Cristo precisou fazer algo. Sem o ato de Cristo, nós nunca teríamos a chance de viver a vida nova. Nós nunca teríamos a chance de ser uma nova criatura. E eu quero hoje com você entender o que Cristo fez. Se você já sabe, eu quero reforçar. Se você não sabe, eu quero te apresentar o que Ele fez para você. A gente vai ler Colossenses, o capítulo 2, do verso 9 ao verso 15. Se você quiser acompanhar, se você quiser ver pela nossa projeção, fique à vontade. Colossenses, o capítulo 2, do verso 9 ao 15. Vai dizer assim: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz.
Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Amém? A gente vai ler vários versos desse que a gente acabou de ler. A gente vai trazer de novo. Mas, para começar, eu quero focar com você no verso 13 e o verso 14. Depois a gente vai ler os outros. Existe uma outra versão, que é a versão A Mensagem, que o verso 13 e o verso 14 vão dizer assim: Deus ressuscitou vocês, como fez com Cristo. Pensem nisso. Todos os pecados perdoados, a lista toda apagada, a velha ordem de prisão cancelada e pregada na cruz de Cristo. Para eu e você poder viver uma vida plena com Cristo, para eu e você poder ter um relacionamento com Ele, primeiro Cristo precisou resolver o problema da humanidade. Ou seja, o problema do pecado. Esse era o problema, a natureza do pecado. Se esse problema não fosse resolvido, até hoje nós não teríamos acesso, nós não teríamos um relacionamento com Deus. Então, para eu e você ter acesso a Deus, primeiro ele teve que resolver o problema, que era o problema do pecado, o problema da natureza do pecado. Não tinha como o homem se relacionar, não tinha como Deus se relacionar com o homem, enquanto o homem vivia em sua natureza pecadora. Então, Cristo veio para resolver esse ponto. É tão interessante porque a gente lê no verso 14 e vai dizer assim: Ele cancelou o registro de acusação contra nós. E aqui eu quero que você entenda uma coisa comigo. Todos nós estávamos condenados. Todos nós tinham uma acusação sobre nós. Todos nós. E aí eu trouxe para você uma representação para você. Imagine comigo que mais ou menos seria assim, tá? Tá lá escrito seu nome completo. Nome completo. Tem gente que não vai enxergar de longe, tá, gente? Mas eu leio para vocês. Quem tem problema de visão, eu leio. Nome completo, eu coloquei o meu, claro, né? Saara da Conceição, escola. Embaixo está escrito pecadora. E embaixo, condenada. Esse era o escrito de dívida. Essa era a acusação que tinha sobre mim e que tinha sobre você também. Estava lá o seu nome. Escrito embaixo, pecador, condenado. Pecadora, condenada. Estava sobre você. Você carregava isso aqui. A verdade, isso ainda te definia. Isso dizia ainda quem você era. Você é isso. Você é isso aqui. Nós estávamos condenados já. A real, vamos mandar real, não tinha chance nenhuma de eu e você escapar disso. Se não fosse por Cristo, eu e você teríamos que enfrentar essa condenação. Eu e você iríamos enfrentar o salário do pecado, que é a morte. A gente ia enfrentar isso. Se não fosse por Cristo, a gente ia passar a vida condenado. Passar a vida segurando isso aqui, falando assim, aqui está eu. Só que, como a gente não está aqui para falar de coisa ruim, a gente está aqui para falar de coisa boa, a gente vai falar daquilo que Cristo fez. Porque graças a Deus que Cristo veio e Cristo resolveu esse problema. Porque graças a Deus, quando Cristo morre naquela cruz, ali as coisas mudam. Tudo novo é feito. A partir daquele momento, todas as coisas mudaram. Cristo, ele não veio e ele não
entra na nossa vida, vamos colocar assim, para as coisas ficar igual. Ele não vem para as coisas ficar igual. Ele não veio, ele não desceu dos céus, sofreu tudo o que sofreu naquela cruz, morreu para as coisas ficarem igual. Que sentido teria? Sentido nenhum. É a mesma coisa você querer fazer uma reforma na sua casa só que deixá-la do mesmo jeito. Beleza, se você gosta do jeito que ela tá, ok. Mas não é bom a gente dar uma mudada? Pintar a parede de outra cor, de vez em quando. Comprar um móvel diferente. Vou comprar um celular, vou comprar o mesmo celular que eu tenho. Não, né, gente? Eu vou comprar um melhor. É exatamente isso. Cristo, ele vem para fazer as coisas melhorar. Cristo vem para dar uma vida melhor, para transformar coisas, não para deixar as coisas iguais. Ele não entra na nossa vida para as coisas ficar igual. Ele vem para fazer uma transformação completa e profunda. É isso que ele vem e faz na nossa vida. E foi isso que ele fez lá na cruz. Ele veio trazer algo novo, diferente. Se a gente ler o verso 11 desse mesmo capítulo, o verso 11 vai falar assim: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. O que isso quer dizer? Que quando Cristo vem, ele remove o poder, o domínio, a autoridade que a nossa natureza humana, a natureza pecadora, a natureza que era condenada, ele tira o domínio dela. Ele remove ela. Ele fala assim: você é o que domina agora? Não, você não domina mais, não. Agora você sai de cena. Agora o que vai dominar é Zoe, a natureza de Deus. Agora o que domina eu e você, que somos uma nova criatura, é a vida de Deus, é a natureza de Deus. É a natureza de Deus que tem o poder sobre nós. Que tem a autoridade. E não mais a natureza pecadora. Certo? Então a primeira coisa que Cristo fez foi remover o domínio da natureza humana que estava em nós. Hoje, essa natureza não tem mais poder sobre mim e sobre você. No verso 13 e 14, ele diz que Deus deu vida com Cristo. Ele deu vida para mim e para você com Cristo. Não é uma vida, eu ganhei uma vida de mim, para viver eu comigo. Não. Eu com Cristo. Eu vivo com Cristo. Eu vivo em Cristo. E aí ele continua ainda dizendo que Deus perdoou todos os nossos pecados e que a escrita de dívida foi pregada na cruz. Então calma ali. Primeiro a gente precisa entender, a natureza humana não tem mais domínio sobre mim e sobre você. A natureza, o pecado, não tem mais domínio sobre mim e sobre você. Não é o maior, sabe? Ele não é o maioral, ele não é o poderoso, ele não é o pecado. Não, ele não é nada. Não é nada. Nada de nada. Porque ele não tem mais poder, ele não tem mais força sobre você. Ele não pode controlar mais quem você é. E muito menos te definir.
Hoje, eu e você vivemos uma vida com Cristo. A gente não vive mais ao léu, sozinho, porque outrora, quando a gente vivia aqui, condenado, a gente vivia sozinho. Não tinha ninguém. Era eu e eu mesmo. Aí eu tentava fazer pela minha força, eu tentava mudar situações pela minha força, eu tentava resolver problemas pela minha força, eu tentava parar de cometer pecados pela minha força. Era tudo pela minha força. Eu queria ser feliz pela minha força, eu queria ser amado pela minha força. Só que quando Cristo vem, primeiro ele remove isso aqui, ele fala assim, não tem mais domínio. E aí ele fala, agora você tem uma vida comigo. Você vai viver a sua vida comigo. Eu vou estar com você. Eu vou te acompanhar nessa caminhada. Você não vai mais estar sozinho. Não é pela sua força que você vai conquistar as coisas. Não é pela sua força que você vai parar de cometer pecados. Mas é porque eu estou com você. Vocês estão entendendo? Se a gente for olhar isso aqui, para falar bem a verdade, eu imagino que, claro, não foi isso que aconteceu, né, gente? Porque não estava escrito lá o nome de cada um na cruz, né? É só uma metáfora, vamos colocar assim. Não sei se é a palavra certa. Mas eu imagino que no momento em que Cristo morre, e aí ele diz, está consumado, morreu, sabe o que aconteceu? Acabou. A escrita de dívida que estava sobre nós não tem mais. Aquilo que dizia que eu e você éramos condenados, que nos acusava, não tem mais. Não domina mais nós. Não tem mais o poder sobre nós. Acabou-se. Se torna em nada. Agora, eu e você não temos mais nenhuma condenação. Não existe mais nenhuma acusação sobre você. Por isso que a gente aqui diz tanto que você é livre. Porque não existe mais uma corrente, sabe, nos desenhos, que tinha uma corrente, e aí aquela bola assim, a pessoa não conseguia caminhar. Claro, como é que vai caminhar com aquela bola lá? A pessoa estava presa àquilo ali. Era assim que a gente estava, preso à acusação, preso à condenação. E aí Cristo vem, Cristo remove, e ele fala, você está livre, não tem mais nada que te prenda agora. Nada te prende. Você é livre, você não tem mais nenhuma acusação sobre você. Sabe, você consegue entender a frase, todos os pecados perdoados. Você consegue entender essa frase? Todos os pecados perdoados. Eu vou deixar você pensar um pouco. Todos os pecados perdoados. O que é esse todos os pecados perdoados? Na sua perspectiva. Todos os pecados perdoados. Todos. Sabe, deixa eu colocar uma coisa aqui. Por muito tempo, quem sabe, a gente viveu e aprendeu a dar muita importância ao pecado, sabe? A gente deu muita importância para ele. A gente potencializou ele no máximo. O pecado, o perdão, é isso aqui. O pecado, mas o perdão é isso aqui. Sabe por que a gente fez isso? Porque a gente condiciona o perdão a atitudes.
O perdão de Deus por você não é condicionado às suas atitudes. Não é porque você é bom que Deus te perdoa. Não é porque você veio na igreja que Deus te perdoa. Deus, ele te perdoa porque ele ama você. Simples. Ele perdoou todos os seus pecados porque ele olhou para você e falou assim: eu criei você. Eu quero você comigo. Então eu perdoo tudo que você fez e tudo que tu vai fazer ainda. A gente passou muito tempo olhando apenas para o nosso pecado. A gente fixou os nossos olhos no pecado e a gente não conseguia ver o perdão. A verdade é que a gente estava escravo do pecado. Porque se o pecado é maior na minha visão, então eu sou escravo ainda dele. O dia que eu olhar o pecado como nada, ele não tem mais o domínio sobre mim. Eu não sou mais escravo. Eu preciso olhar para o pecado e falar: você não é nada em relação ao perdão de Deus. Eu vivo porque Deus me perdoou e não por causa do meu pecado. Entende? Para muita gente, o pecado é muito maior do que o perdão. Mas não é isso que a Bíblia diz para nós. Em Romanos 5:20, a Bíblia diz: mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou maior ainda. A gente pode tirar a palavra graça, que dá na mesma, mas para você entender, e colocar perdão, então. À medida que o pecado aumentou, o perdão aumentou muito mais ainda. O perdão superabundou. O perdão de Deus não é pequeno, é algo abundante, superabundante, hiperabundante. Não é pequeno, não. Não é isso aqui. Outra coisa, quando ele diz todos os pecados foram perdoados, não quer dizer, não, a gente tem a ideia de que Deus ele perdoa, o perdão de Deus tem uma data de validade. Deus perdoa por 1 ano. Deus perdoa por 1 semana. Por 1 dia, Deus me perdoa. Não é assim. O perdão de Deus é pleno. Ele perdoou os nossos pecados passados, presentes e futuros. Cara, tu imaginar que Deus perdoou o pecado que você vai fazer amanhã, isso é louco. Porque a gente erra, gente. A gente é falho. Nós não temos a natureza do pecado mais em nós? Não. Não é mais ela que domina nós? Não. Mas a gente erra ainda. A gente está em aperfeiçoamento. E às vezes a gente pisa na bola. Às vezes a gente acaba fazendo algo que não é legal. Só que o louco é que Deus já perdoa. Ele já perdoou. Ele já perdoou você. Em vez da gente olhar para o pecado e focar no pecado, a gente precisa olhar para Cristo e focar em Cristo. A gente precisa olhar o perdão. O perdão de Cristo não é pequeno. O perdão de Deus não é pequeno. Não é condicionado ao que nós fazemos. Mas Ele nos perdoa porque Ele quer. Porque Ele quis. Porque Ele nos ama. E simples. Nada do que você faça, Deus vai olhar e falar assim: nossa, mas esse ficou 1 semana orando de joelho. Então eu vou perdoar por causa disso. Que nada. Nossa, esse aqui ficou 1 mês jejuando. Virou um palito ali. Eu não posso falar muito que eu sou, né? Mas eu não faço jejum, gente. Nunca fiz.
Nunca deu certo isso para mim, não. A questão é, a gente condiciona, a gente tem esse pensamento, porque o ser humano é assim com o outro. Aquele me perdoou, então eu vou perdoar. Não é assim também o nosso perdão com o próximo. Porque se Cristo está em nós, a gente perdoa primeiro. A gente não olha a pessoa, se a pessoa me perdoar, eu vou perdoar. Se não, nunca mais. Você não está vivendo como Cristo. Você precisa dar o primeiro passo. Não, eu vou perdoar. Beleza, você está perdoado, eu amo você, amo a sua pessoa, você é filho de Deus, assim como eu sou, então beleza. Ai, mas não é fácil. Claro que não é, porque nós somos seres humanos falhos. Mas por isso que nós ouvimos a palavra de Cristo, para nos aperfeiçoar, até que isso se torne natural, orgânico da gente. Olhe para o perdão e não para o pecado. Se eu te fazer a pergunta, o que é maior, o pecado ou Cristo? O que você me diz? Pois é, você se deu a própria resposta. Então pare de focar no seu pecado. Pare de focar naquilo que você faz de errado. Foque naquilo que Cristo faz. Foque no perdão, foque na graça, foque em Cristo. Foque nisso. Lembra que no começo eu disse sobre Cristo nos dar uma vida nova? Olha o que o verso 9 e o verso 10 vai dizer para mim e para você. Olha o que o verso 9 e o verso 10 vão dizer. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Gente, nem tem o que falar. Olha o que está dizendo ali. Na versão mensagem diz, se vocês o buscam, a plenitude dele os alcança, seu poder abrange todas as coisas. O que é a plenitude? Plenitude, eu fui pegar no dicionário, diz assim, condição de pleno, daquilo que está completo, inteiro e sem espaço. Agora olha comigo, perceba comigo. Cristo, a palavra diz que lhes deu vida com Cristo. A Bíblia vai dizer para mim e para você que Cristo é a supremacia. Cristo, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o domínio. Lembram que antes a natureza pecadora tinha o domínio sobre nós? Hoje não é mais ela que tem o domínio. Hoje é Cristo que tem o domínio sobre nós. Ele que é a supremacia. É Ele que comanda agora. O verso 9 diz que em Cristo habita toda a plenitude. Toda a plenitude. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele basicamente está dizendo, eu sou aquele que vai te dar uma vida completa, uma vida inteira, onde não tem espaço para mais nada além de mim. Eu preencho você, eu completo você. Porque Ele é a plenitude. Em Cristo habita toda a plenitude. Então Deus nos deu vida com Cristo. Hoje Cristo habita em nós. Então a plenitude está em nós. Nós temos uma vida inteira, completa. Não falta nada. Não tem espaço para mais nada além de Cristo.
Na vida nova, nessa vida, não existe mais medo, não existe espaço para condenação, não existe espaço para acusação, não existe espaço para o pecado, não existe espaço. Não existe espaço, muito menos para demônio, gente. Aí que não existe mesmo. Que a maior bobeira de um crente é achar que a pessoa fala assim, eu sou filho de Deus. Aí daqui a pouco ela, mas o diabo eu acho que está em mim. Pelo amor de Deus. Então tu não é filho de Deus. Ou é um ou é outro. Os dois não ficam. Outra coisa, gente. Mas eu não estava tão ligada em Cristo e pegou alguma coisa. Mas deixa eu explicar uma coisa. Beleza, você não estava tão firmado em Jesus assim. E aí alguém jogou uma praga, vou dar esse exemplo, e pegou em você. Você acha que pegou em você. Aí depois você vai para Jesus. Tu acha que vai continuar? Que aquilo ainda vai continuar? A praga ainda vai continuar? Não vai. Porque é a mesma coisa, num lugar escuro, você acendeu uma luz, tudo vai se iluminar. É igual. Onde Cristo chega, tudo muda. Tudo que não é bom, tudo que vem do inferno é dissipado. Não fica, gente. Então, a pior bobeira é você. Eu sou de Jesus. E daí no outro dia, mas o diabo, pelo amor de Jesus, não tem isso. Ele vai te incomodar, ele vai jogar pensamentos, vai, porque é só isso que ele consegue. Mas entenda, ele só vai jogar, ele só vai ficar assim, de longinho assim. Agora eu vou acertar. Ele só faz isso. Aonde Cristo está? A nova vida que Cristo dá para mim e para você, nos deu, é uma vida plena, completa, inteira, completa. Quem sabe você ouviu essa palavra e aí você me fala assim, mas beleza, então eu quero essa vida aí. O que eu faço? Quem sabe você nunca aceitou Cristo no seu coração e aí você, então eu quero essa vida. Eu não quero mais viver escravo, condenado. Se Cristo me deu uma vida nova, uma vida livre, eu quero viver essa vida. O que eu tenho que fazer? Uma coisa só. Crer. Você precisa crer em Cristo. Você precisa falar, Cristo, eu creio em você. Eu creio que você pode todas as coisas. Eu creio que você é a supremacia. Eu creio que você está acima de todas as coisas. Você está acima do meu medo, da minha preocupação. Você está acima do meu passado. Você está acima disso. Ou você já esteve tanto tempo dentro da igreja, mas você não vive essa vida ainda. Você ouve a gente falar dessa vida nova, mas você ainda não vive. Você ainda não sabe como viver, você ainda... mas e como que é isso? A única coisa que você precisa também é crer. Hoje a gente vive pela fé. A gente precisa crer. A gente precisa crer todo dia, crer, crer, crer. Crer que Cristo pode todas as coisas, crer que Cristo está acima de todo nome, crer que Cristo é a autoridade. Sabe, a Bíblia diz que Deus, o Pai, colocou sobre o nome de Cristo toda a autoridade. Toda a autoridade. Todo o poder, o domínio está sobre o nome de Cristo. Por quê? Porque Cristo fez. Cristo pagou o preço. Cristo se entregou. Cristo, ele cumpriu aquilo que tinha que ser cumprido.
E o pai olhou para Cristo e o pai falou assim: eu vou honrar, porque eu vou te honrar, porque você fez. Então colocou sobre o nome de Cristo toda a autoridade. Hoje é Cristo que domina. Não é mais o pecado, não é mais a doença, não é mais o diabo, não é mais nada disso. É Cristo que domina. É Ele que tem autoridade. E quando nós entendemos, e isso é importante, a gente precisa entender que é Ele que tem a autoridade. Porque quando você entende que é Ele que tem autoridade, você olha para essas outras coisas, demônios, o diabo, sei lá, enfim, pecado, e você vê o quão irrelevantes é tudo isso diante de Cristo. Cristo é muito maior. Cristo está muito acima de tudo isso. A plenitude de Cristo, a vida nova que Cristo tem para mim e para você, é para você. É para você. Muitas vezes a gente passa tempo ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, mas ainda assim, lá dentro do nosso coração, a gente pensa: mas isso não é para mim, eu não mereço isso. Não, isso não é para mim. Meu irmão, ninguém merece aqui. De merecimento, ninguém merece. Mas sabe que eu falei antes que o perdão não se condiciona a nós? Ele perdoa porque Ele nos ama. Ele te aceita, Ele te salva porque Ele ama você, não porque você fez algo. Eu não sei se vocês viram a pregação passada que eu fiz, que aí eu usei até o Jeff. Eu falei assim: a Bíblia é sua. Se você pegar, você vai viver sobre essa condição. Agora, se você não pegar, você não vai viver isso. Existe uma parte onde a gente pega. Se você não pegar, você não vai viver. É a mesma coisa, alguém que quer emagrecer, mas não faz dieta. Como? Você quer um milagre? Quando eu era mais nova, existia a oração do emagrecimento. Eu sempre me perguntava: mas como que vai funcionar isso? Porque para a pessoa emagrecer precisa de... Cada um tem um corpo. Tem gente que emagrece mais fácil, tem gente que não emagrece tão fácil. Tem gente que é só cuidar na alimentação, já emagrece. Tem gente que tem que cuidar na alimentação, fazer exercício, fazer sei lá mais o quê, um monte de coisa para conseguir emagrecer. E aí toda vez que eu via essa tal dessa oração, eu ficava me perguntando: mas como que vai acontecer isso, mano? Tudo bem. A questão é, você quer... Usando nessa lógica, você quer emagrecer? Comece a fazer hoje uma dieta. Comece a diminuir coisas. Comece a fazer um exercício. Parte de você. Cristo já deu tudo. Mas agora faz parte de mim e de você. Dá o passo em direção àquilo que Ele deu. Você dá o passo e você pega. Eles falam: aqui eu vou viver. Entenderam? Muitas vezes a gente acha: Cristo deu, Cristo que vai ter que fazer tudo, eu não vou fazer nada. Não, calma. Você dá o passo e pega. Você só dá o passo e pega. Não é a parte mais difícil. Gente, é só ir pegar. A parte difícil quem fez foi Ele. Ele que morreu. Ele que fez tudo aquilo, passou tudo que passou, para eu e você só ir e pegar.
A vida plena, essa vida completa é para você. Está disponível para você. Viva. Cristo, Ele quer que você viva isso. Sabe? Não perca mais tempo. A gente perde tempo às vezes. Perde tempo. Ai, mas... E daí como é que vai ser? Gente, uma vez que você entrega a sua vida para Cristo, é a melhor decisão que você toma. Porque entre uma vida vazia e sem destino e sem propósito, e uma vida completa com destino e com propósito, eu prefiro essa segunda opção. Você não prefere uma vida sabendo aonde você vai chegar? Eu sei aonde eu vou chegar. No céu, com Cristo. Eu sei que o meu futuro será bom, será abençoado. Porque é isso que Ele me deu. Não é incerto. Beleza, que você não sabe exatamente o que vai acontecer no seu amanhã. Mas você sabe que todas as coisas cooperam ao seu favor. Você sabe que Cristo é por você. E Ele cuida de você. A gente precisa aprender. E hoje mesmo começar a confessar a nossa fé. Confessar com a nossa boca a nossa fé. Sabe, começar a dizer todos os dias, eu vivo a plenitude de Cristo. Eu tenho uma vida completa. Eu tenho uma vida completa. Nada mais eu preciso além de Cristo. Isso é uma boa confissão de fé. A gente precisa declarar isso. A gente precisa começar a confessar isso. Se você quer viver, agora é a minha pergunta para você. Se você quer viver uma vida nova, ou se você está há muito tempo dentro da igreja, mas você sente ainda que você não vive essa vida nova. Você não consegue ainda. Eu quero convidar você a fazer essa confissão de fé comigo. A fazer essa oração comigo. Sabe? A declarar que Ele é a supremacia na sua vida. A declarar que a plenitude está, você tem uma vida plena. Que você já vive isso no hoje. Não fique esperando. Isso é triste, de verdade. Se tem uma coisa que eu acho muito triste, é as pessoas ficar esperando no futuro. Um dia Deus vai mudar a minha história. Gente, Deus já mudou a sua história. A sua história já foi totalmente mudada. Na cruz do Calvário foi totalmente mudada a sua vida, a sua história, o seu futuro. Totalmente. Deus já te deu uma vida nova. Não fique esperando para um dia as coisas acontecer. Hoje, comece a declarar, eu vivo uma vida maravilhosa. Está tudo quebrando ao redor, mas confesse. Confesse com a sua boca. Não é com o pensamento, é com a boca mesmo, falando. Muitas vezes a gente só fala coisa ruim, gente. Comece a falar coisas boas. Comece a declarar coisas boas. Não tenha vergonha de fazer isso, gente. Não tenha vergonha. Eu vou falar, eu acho que eu sinto que as pessoas têm vergonha. Tem vergonha de confessar sua fé. A gente fala assim, confessa a sua fé. Eu sei. Mas tu vê claramente que a pessoa não faz, porque ela tem vergonha. Gente, não tenha vergonha. As primeiras vezes tu vai ficar assim meio... vai dar uma coisa meio estranha, uma sensação estranha. Mas conforme o tempo passa, tu vai ver como é que vai ser. Minha dica, acorde e faça uma confissão de fé. Deitado na cama mesmo, abriu o olho, nem tirou as ramelas do olho ainda. Que dia maravilhoso que eu vou ter hoje. Obrigado, Jesus, porque eu sou amada, porque o Senhor está comigo, porque esse dia vai ser maravilhoso, produtivo, criativo. Muito obrigado.
você vai ver. Tu vai acordar, teu dia vai passar, e quando você chegar no final, você vai falar assim, nossa, que dia bom. Por quê? Porque você começou confessando a sua fé. Não acorde e fale, que droga, mais um dia, tem que trabalhar nessa porcaria dessa empresa. Não faz isso. Caiu o salário, que porcaria de salário. Não faça isso. Assim, obrigado porque o Senhor tem me sustentado. E esse salário vai prosperar. Vai prosperar, só vai crescer, só vai para frente. Com Cristo não vai para trás não, só vai para frente. Então eu quero convidar você a gente fazer essa confissão de fé juntos. É uma oração em confissão de fé, tudo junto. Oração e confissão de fé, tudo igual. Não importa se você está aceitando Jesus ou se você quer voltar. Quer falar assim, Sara, eu quero estar mais próximo de Cristo. Faça essa confissão de fé junto comigo. Amém? Vamos lá. Repita comigo. Deus, eu agradeço pela vida. Agradeço pelo perdão completo. Por me aceitar e me resgatar. Eu confesso com a minha boca que Cristo é a supremacia na minha vida. Que Ele está acima de todo nome e a plenitude está em mim. Amém. Glória a Deus. A plenitude está sobre você. Você já vive essa vida plena. Nós já vivemos essa vida plena. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandona, nunca nos deixa, nunca desistiu de nós. Muito pelo contrário. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou lá do fundo do poço onde nós estávamos. Estávamos lá perdidos, mas o Senhor foi lá e nos resgatou. Muito obrigado por isso. Obrigado porque hoje nós vivemos uma vida extraordinária, uma vida nova, uma vida completa, uma vida inteira e somente o que está, somente o que cabe em nós é Cristo. Muito obrigado por nos preencher. Muito obrigado por nos completar. Que dia após dia nós venhamos aprender e nós venhamos crescer no nosso conhecimento sobre Cristo. Que nós não venhamos permanecer no mesmo lugar, mas que dia após dia nós venhamos evoluir, Pai. Muito obrigado por isso. Amém e amém. Glória a Deus. A gente vai participar da Santa Ceia.